Paz do Senhor, boa tarde. Meu nome é Maria Nazaré Ramos Macedo. Moro aqui na cidade de Apiacá, Espírito Santo. E tenho 60 anos. Estou passando aqui para poder relatar um testemunho, na esperança que o nome de Deus seja honrado, glorificado, porque nada é mais importante do que honrar o nome do Senhor, o nome daquele que tudo fez e tudo faz e todo poder está nas mãos dele. Quero dar início a um testemunho sobre a minha conversão, como eu conheci Jesus e de que forma foi o meu encontro com o Senhor. Eu casei aos 19 anos, morava na roça, e aí vim morar aqui numa cidadezinha de 1 hora e pouca de lá onde eu morava até aqui. E tudo bem, tive a minha primeira filha, e quando eu estava no meu 8º mês de gestação do meu segundo, eu quero dizer, parando aqui um pouquinho, quero dizer que quando Deus escolhe, está escolhido. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. E eu creio que eu me enquadro na parte dos escolhidos. Porque o processo foi longo, o processo foi doído, mas o Senhor me ajudou e em nenhum momento do processo eu pensei em desistir da caminhada diante de Deus. Em nenhum momento eu desisti do Senhor. Por isso que eu digo, sou escolhida. Não fui chamada, sou escolhida pelo Senhor. E aí o que acontece? Passado poucos tempos, não tinha nem 2 anos de casado, aí passou um vento na minha casa e o meu esposo arrumou uma outra mulher e foi embora. E o enganador, ele não chegou e declarou que ele arrumou, que ele queria largar a família. O enganador colocou para ele falar que ele estava indo trabalhar, que tinha perdido o emprego e estava indo trabalhar. E eu com uma menina com 1 ano e 8 meses e grávida de 8 meses. Então ele teve que ir, né? E eu pensando que estava indo para o bem-estar, né, da família, que já ia crescer. Mas, então, o que acontece? Nessa trajetória surgiu muitas coisas. E eu glorifico o nome do Senhor, porque o Senhor sempre estava ali presente. Aí, ele foi no dia 3 de outubro. Quando foi no dia 9, nasceu o meu menino. Eu estava no 8º, né? Nasceu ele. Quando foi no dia 15, eram as eleições. Ele veio para votar e conheceu o menino. E voltou de novo. E eu fiquei ali com as 2 crianças, né? E nesse intervalo eu não podia trabalhar, porque não tinha creche na época. E não tinha com quem eu deixar as 2 crianças pequenas. E então o que aconteceu? Eu tive que entregar a casa. Porque ele ali, nesse negócio de ir, não mandava dinheiro para pagar aluguel nem nada, para nada. Porque ele tinha ido com outra mulher viver para lá, vivendo, né, gastando com ela. E não lembrando de mim e as crianças. Então o que aconteceu? Um dia o dono da casa chegou e perguntou como que ia ficar a situação. E eu não tinha outra saída a não ser devolver a casa para ele e voltar para casa dos meus pais, na roça. Então o que acontece? Eu arrumei um lugar para colocar minhas coisas, meus móveis, e peguei minhas 2 crianças e fui para casa do meu pai, na roça, novamente. E ali o tempo foi passando. Ali começou, né, o sofrimento, já tinha começado, né, desde o momento que eu tinha saído. E então o que acontece? Começou a surgir naquela base do sofrimento o desejo de arrumar uma solução, né, para aquele problema. E nesse intervalo também, eu fiquei sabendo também, por umas pessoas evangélicas até da Assembleia de Deus, que eu não estava sabendo a verdade, que não tinha ido trabalhar, mas sim para morar com outra mulher. Aí que eu fui cair a ficha, que o negócio era mais grave do que eu pensava. E eu ali na casa da minha mãe, com minhas 2 criancinhas, eu muito nova, e ali naquela situação difícil, triste, né? Então o que acontece? Começou a surgir os convites para ir em busca de solução para essa situação que eu estava passando. E aí eu comecei, aí falava, vai no rezador fulano, eu ia, nada acontecia. Vai em tal lugar, eu ia. E certa vez, né, a minha sogra mesmo falou para mim ir numa cartomante que ela sabia que tinha em Bom Jesus, me explicou, eu fui. Todo lugar que mandava eu ia, porque eu queria muito solucionar aquela causa que estava me prejudicando e meus filhos também. E eu recém-casada, não tinha nem 2 anos. Então, o desejo, né, quando a gente casa, de ter uma família, né, crescer os filhos juntos.
Então, e quando eu fiquei sabendo também que não era bem trabalhar, aí o negócio agravou mais em mim. Então eu comecei a lutar com todas as forças. Para onde me mandava, eu ia buscar solução, eu ia. Mas era tudo negativo, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Então eu fui nessa cartomante e ela falou umas coisas lá, até que tinha coisa que ela falou que era mesmo. Mas nada feito. Aí eu comecei a ir, tinha um centro de macumba, mais ou menos perto da casa do meu pai. Meu pai não gostava, nunca gostou dessas coisas. Mas por ver o sofrimento da filha, o que uma mãe e um pai não faz para ver um filho, uma filha feliz? Então ele ia com a gente, porque era tarde da noite, só começava essa obras do maligno pro lado de meia-noite. Então a gente tinha que atravessar num lugar difícil. Então meu pai ia com a gente, e era conhecido, colega de trabalho do dono da casa. A gente ia. E ali, participamos daquelas coisas lá, e ali ficava falando, que vai resolver, e que não sei o quê, você faz isso, você faz aquilo. E um certo dia, parando aqui um pouquinho, quero dizer que a nossa vida, quando nós temos quando Deus tem um propósito na nossa vida, como Ele tem um propósito na vida de cada um, porque a palavra do Senhor diz que o desejo do Senhor é que toda a humanidade chegue ao conhecimento da verdade, que a verdade é Jesus Cristo. A Bíblia diz, Jesus quando morreu na cruz, Ele não morreu só por uma quantidade, Ele morreu por todos. Então o desejo dele é que todos cheguem a essa verdade que é Cristo. Então o Senhor, Ele tem as maneiras de agir, de trabalhar. E é tremendo o poder do nosso Deus. Eu era uma pessoa que eu nunca gostei de evangelho. Eu nunca gostei de crente. Mas não sabendo que eu era uma escolhida do Senhor. Me faz lembrar quando eu era jovenzinha, solteira. Eu e minha irmã, a gente vinha na rua, passava pela igreja evangélica, a minha irmã falava, que vontade de entrar naquela igreja. E eu já falava, nada de bobeira, entrar na igreja crente, nada. Eu não gostava, a sinceridade é essa. Mas não sabendo o tamanho do plano que o meu Senhor tinha na minha vida. E assim foi. O tempo passando. E eu quero dizer que quando Deus tem um plano na vida da gente, a nossa vida na presença do Senhor é como uma pessoa soltando uma pipa. Que quanto mais linha a gente dá, mais a pipa vai à altura. E no momento certo que a gente quer parar, a gente puxa a linha e a pipa vem até a gente, novamente. E eu digo que, eu olhando hoje em dia para a minha vida, foi desse jeito. Por quê? Porque o processo que eu ia passar era muito difícil. Se o Senhor não permitisse, na minha vida, como se fosse uma pipa no ar, para mim experimentar de todos os lugares, para depois, na hora do tempo certo, ele me chegar, puxar até a ele, eu não tinha permanecido. Por quê? No processo eu podia pensar, mas eu não fui em tal lugar. Quem sabe largando-se Jesus, largando o negócio de ser crente, eu ir lá, vai dar certo. Mas o Senhor deixou primeiro. Ele soltou, ele deu linha na pipa. Para mim, em tudo quanto é lugar. Eu fui em rezador, eu fui em macumbeiro, eu fui em cartomante. Aí, quando chegou o momento certo, o Senhor puxou a linha. E eu vim até os pés do Senhor. Um certo dia, eu fui na macumba, no certo macumba. Chegando lá, manifestou um guia, um demônio. E o nome de Zé Belinto falou assim, você tá aqui de novo, né? Pois é, hoje nós vamos resolver esse problema. Aí, ele falou assim, e em troca, eu só vou querer um terno. E você vai comprar vela vermelha, daquela de 7º dia, vela preta, outras cores lá que eu já não me lembro, fita tal cor, e vai levar na encruzilhada e vai oferecer para um guia lá. Tarde da noite. Aí vim eu para casa. Não tinha dinheiro, mas a minha mãe, querendo ver eu feliz, o que ela não fazia? Meu pai levantou de manhã e foi pro trabalho. Minha mãe pegou uma galinha no quintal e mandou eu vir vender e comprar. Pediu também uma garrafa de champanhe. Mamãe me deu galinha para mim chegar na rua, vender, comprar aquelas coisas e assim eu fiz. Comprei, coloquei tudo dentro da bolsa e vim para casa, fui lá para casa. E quando foi à noite, a minha mãe inventou uma história lá e eu e ela viemos nessa encruzilhada para colocar aquelas coisas. Aí, colocamos aquelas coisas lá, falamos as palavras que ele mandou falar e voltamos para casa. E ficamos aguardando, porque tinha dado um prazo de 15 dias para tudo estar resolvido. Ele é um mentiroso, enganador. Aí passou, foi aproximando dos 15 dias, nada. Chegou o dia da gente voltar no trabalho de novo.
Quando eu cheguei lá, ele já manifestou diferente. Ele virou e falou, fulano, falou meu nome. Mas só que a dona da casa já me conhecia, sabia meu nome e tudo. Aí, falou assim, fulano, e aí? Eu peguei e falei, não aconteceu nada, não voltou nada. E já passou até de 15 dias e nada. Ele falou assim, hoje, olha o poder do nosso Deus. Quando Deus tem um plano, ele vai aonde for buscar um dos dele. Ele foi e falou assim, de hoje em diante, eu não posso mais te enganar. Falou desse jeito. Você está aqui, mas você pertence àquele homem lá de cima. É um homem de branco, que eu nem falo o nome dele. Eu não pronuncio o nome dele, mas você sabe quem é ele. E eu ali ouvindo aquilo, você nem adianta vir mais. De hoje em diante, desengano. Porque eu não posso fazer nada por você mais. Porque você não pertence a nós. Pertence àquele homem. Mas aí o que eu quero dizer? Enquanto Deus estava no processo de eu experimentar, para depois eu saber assim, a prova está dura, mas não adianta eu ir em tal lugar porque eu já fui. A prova está dura, está difícil, mas não adianta eu ir em tal lugar porque eu já fui. Então por isso que Deus, ele permitiu eu ir em todos os lugares, para depois ele me colocar no lugar certo. Aí o que acontece? Quando falou assim, eu vim para casa acabada. Pensa na pessoa acabada. Porque aonde que eu ouvi essa pessoa falar que se não resolvesse lá, não tinha mais aonde resolver, tinha me desenganado. Eu falei com a minha mãe, pronto mãe, agora acabou, não tem mais jeito. Já viu? Falou que não adianta, que eu não pertenço ao homem lá de cima, que não sei o quê, que não vai fazer mais nada, que não adianta me enganar, porque me enganou até agora, mas eu creio que Deus enviou um anjo com a espada e colocou a espada no peito do inimigo e fez ele confessar que ele era um nada e que eu não pertencia a ele e que eu não ia conseguir nada. E eu creio que Deus fez ele confessar que ele tinha que parar. Pela ordenança de Deus, ele tinha que parar de me enganar naquele dia. Porque Satanás, ele é um enganador. Ele poderia, se não fosse a mão de Deus, ele poderia continuar. Ah, mas isso que você comprou, agora você compra isso, agora você compra aquilo, agora você compra aquilo. E eu só ia afundando. Mas o Senhor enviou a espada dele e ele teve que confessar. Foi a primeira coisa que aconteceu. Quando manifestou aquela legião maligna, foi a primeira palavra foi desenganar. Então, o que acontece? Aí, eu falei, mãe, agora acabou, não tem mais jeito. E falei assim, muito aborrecida, muito desanimada. Já estava até com uma depressão também. A minha filha, quando vi que tinha que pentear o cabelinho dela, o pente que eu pegava era tesoura, cortar o cabelinho da menina, estava completamente decepcionada, estava depressiva. Aí, eu peguei, fiquei lamentando aquilo com a minha mãe, como desabafo, e fui dormir. Deitei na cama, dormi. Já era muito tarde. Quando foi por volta das madrugadas, eu ouvi uma voz falando, se você quer solução para os seus problemas, você vai ter que ser uma crente. E eu acordei assim, prestei atenção, minha mãe estava dormindo, meu pai estava dormindo, as minhas irmãs estavam dormindo, meu irmão estava dormindo. Ué, que mistério é esse? Aí tornei a deitar a cabeça no travesseiro. A mesma voz. Se você quer solução para os seus problemas, você vai ter que ser uma crente. E era uma das coisas que jamais eu desejava, pensava, passava na minha cabeça. Aí falou a terceira vez. Aí, quando falou a terceira vez, eu falei assim, chamei minha mãe. Vocês falaram alguma coisa? Ela falou assim, não, minha filha, ninguém falou nada não. Eu falei, tá bom. Aí, deitei de novo, depois da terceira vez, não falou mais. Aí amanheceu. Olha como Deus prepara tudo. Deus prepara tudo na hora certa, no momento exato. Deus é perfeito. Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado, mas Deus chega na hora certa. Ali, depois daquela vozes, eu tinha um compromisso de vir aqui em Piacá. Eu estava na roça na época. Eu falei, mãe, eu terminei um crochê ontem, eu tenho que ir lá levar. Olha como Deus fez tudo. Permitiu Satanás falar a verdade à noite anterior. O Espírito Santo de Deus me convidou para me ser servo de Deus pela madrugada. E ao amanhecer, já estava a bandeja pronta. O que aconteceu? Eu peguei, vim trazer o crochê. Aí, entreguei o crochê e passei na casa da minha sogra. Quando eu passei na casa dela, eu cheguei na casa dela, ela falou assim, ai, Nazaré, foi bom você ter vindo aqui. Eu falei, porque tem um bilhete para você aqui. Deixaram um bilhete para você aqui.
Aí eu falei, um bilhete? É. Ela levantou, que ela estava deitada no sofá. Levantou, foi lá, pegou o bilhetinho debaixo de um vidro que ela tinha guardado. E eu li o bilhete. Aí estava escrito: coloca o nome do seu esposo, da sua família, em 7 igrejas, pedindo oração. Coloca o nome e escreve assim: peço oração por essa família, por libertação. Eu, como tudo que falava para fazer, eu não pensava 2 vezes, nenhuma. Eu peguei na mesma hora, peguei a caneta com ela, escrevi os 7 bilhetes. E fui. Fui. Aí cheguei na Assembleia, cheguei na Presbiteriana, cheguei na Casa Aberta, todas as igrejas. Aí ficou restando um folheto. Esse um folheto, eu entreguei na igreja que hoje eu congrego. Eu entreguei, eu passei, era 3 horas da tarde. Tinha um trabalho das irmãs, do círculo de oração. Aí as portas fechadas, eu abri o portão, que dava para a rua, e fui debaixo da porta da frente da igreja e empurrei o bilhete, joguei o bilhete lá para dentro. Aí, olha outra coisa que Deus é perfeito. Poderia as irmãs estar prestativas no louvor que elas estavam cantando da harpa, que elas estavam dirigindo o círculo de oração? Poderia a irmã ver aquele bilhete quando ela fosse varrer a igreja? Outra hora, poderia uma criança achar também. Como é por Deus que a irmã estava olhando para a porta, na mesma hora que o bilhete entrou. E eu quero dizer, irmãos, que uma coisa muito linda e importante, que nós não devemos ser muito curiosos. Nós devemos ter ação. Porque ela poderia ter apanhado aquele bilhete, ter voltado, ter sentado na cadeira, de frente da mesa do círculo de oração, e ter abrido, ter lido, curiosidade para ver o que estava escrito. Mas ela não fez isso. Ela apanhou o bilhete, ela não abriu. E ela abriu a porta dos fundos e saiu correndo para o portão da frente. E me viu. Eu já indo lá na frente. Ela foi e chamou: ei, foi você que colocou um bilhete aqui na porta? Falei: foi. Ela já me abraçou e veio comigo para dentro da igreja. Eu passei na porta, fui pro plano, entrei para dentro da igreja. Aí ali dentro da igreja ela falou assim, aí que ela foi vir, né? Era um pedido de oração, aí eu falei com ela mais ou menos a situação. Ela foi e falou assim: eu quero aqui relatar o nome dela, que é uma pessoa maravilhosa, é minha mãe na fé. O nome dela é Maria das Graças Terceira Coelho, irmã Gracinha. E o presbítero é o presbítero irmão Hélio, o esposo dela. Morava nos fundos da igreja. Então, aí, eu fui e falei com ela. Aí ela foi e falou assim: olha, a gente está começando um trabalho de ciclo de oração aqui agora. Mas, se você puder esperar para depois nós orar, tudo bem. Mas se você não puder esperar, eu te convido para vir amanhã, que é quinta-feira, que é o culto público, que é hoje, na quarta, no ciclo de oração. E nisso, estava eu e meu irmão, eu pedi meu irmão: vai andando, me espera em tal lugar, enquanto eu entrego o pedido de oração. O meu irmão foi e sentou. E eu estava tão bem, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, que eu não quis saber se meu irmão estava esperando muito tempo, se era pouco. E não respondi se eu ia esperar o tipo de oração ou não. Eu só sei que eu sentei, ela falou se eu podia eu ficasse, se eu não podia eu não ficasse. Eu não respondi nada e fiquei. Fiquei sentada. Aí ali decorreu o trabalho do ciclo de oração. Aí ela orou pela família, né? E ela fez um apelo. Você crê que Jesus pode resolver todos os seus problemas? Aí eu falei: creio. Ela falou: então levanta uma das suas mãos, aceitando Jesus como salvador da tua alma. Eu ali levantei uma das minhas mãos e ela orou. E ali eu já pude ir para casa, né? E elas ficaram lá ainda, mas aí eu já tinha sido liberado, já dessa vez com Jesus no coração. Fui para casa. Aí fui para casa, já estava bem, outra pessoa que estava ali esperando, né? A solução ali, naquelas palavras, na oração. E eu tinha aceitado Jesus como salvador da alma. E ali, passado um tempo, eu mesmo sem saber orar direito, mas eu dobrava meu joelho quando eu levantava de manhã, falava, orava. E um dia eu peguei e falei, nós já estávamos deitados. Aí eu falei: ô pai, eu agora sou crente. Aí ele falou assim: ué, minha filha? Sim. Ele falou: bem que eu estou achando uma coisa diferente, que quando você levanta eu escuto você fazer oração. Eu falei: pai, sou crente. E amanhã? Não, amanhã não. Nisso já tinha passado os tempos. Aí, irmãos, o amor, quando Deus tem um cuidado especial, o amor é a coisa mais linda que existe. A Bíblia diz que o amor é sofredor. Quem ama sofre, mas vale a pena sofrer por amor, do que viver sem sofrimento, mas não tem amor. Porque o Deus que nós servimos, ele é amor. Olha o cuidado de Deus. Eu nem imaginava que Deus tinha um amor tão grande assim por mim. Ela ficou com medo, por causa da distância que eu morava, eu não ia ter como frequentar muitos trabalhos da igreja. Ela me fez um convite um certo dia. Se eu não queria morar na casa dela,
para poder eu participar dos trabalhos. Culto de ensino, círculo de oração, culto de evangelização. E eu não pensei duas vezes. Porque aí eu comecei a amar muito louvor, comecei a ficar querendo ficar só no meio que eu sentia Deus. Eu não pensei duas vezes. Eu falei assim, eu quero sim, eu aceito. Aí cheguei lá na roça, na casa da minha mãe, falei, conversei com meu pai, minha mãe, tudo bem, vim. Aí ela tinha, na época, ela tinha as 3 crianças, para não ficar muito criançada e assim mesmo na casa dos outros. Veja, irmãos, como que é o amor. O amor é a coisa mais linda. E, né, por isso nós vemos, né, que grande amor Deus mostrou, enviando o seu precioso Filho para sofrer o que sofreu por amor a nós. Quem somos nós para não amar o nosso próximo, né? Quem somos nós? Porque o amor é importante demais. Então ela me fez esse convite e aí eu fui morar na casa dela. Aí sempre assídua nos trabalhos, graças a Deus. Com 5 meses que eu tinha levantado as minhas mãos, um dia apareceu um serviço para mim, eu fui trabalhar. Aí eu cheguei do serviço e tinha umas visitas na casa dela, 3 irmãs abençoadas. E ela falou, vamos orar um pouco? Eu acabei de chegar na sala da casa dela, ela morava no fundo da igreja. Aí falamos, vamos. Aí eu dobrei meu joelho e ela foi orar por batismo com o Espírito Santo. E ali com 5 meses que eu tinha levantado as minhas mãos, eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Deus me dando mais um preparo, porque o trajeto era longo. Precisava estar preparada. E ali, quando eu desci as águas, eu já era batizado com o Espírito Santo. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E ali, uma certa vez, aí eu fiquei morando, deixei minha filha, que tinha 2 anos, na roça com a minha mãe, para não ficar muita criança cá, na casa dos outros, e vim com meu bebê, que tinha 11 meses, e mamava, né? Aí eu tinha que estar com elezinho. Aí eu amamentando meu bebê, eu trouxe ele comigo, e a minha menininha de 1 ano, de 2 aninhos, ficou lá com a minha mãe. Aí, nesse intervalo também, teve uma amiga minha, uma colega também, que passou praticamente o mesmo processo, e foi também convidada para ficar lá. Então parecia festa na casa da irmã. Oração, louvor e aquela coisa toda, e a benção purinha. E ela, graças a Deus, até hoje ela é não tem nem como eu expressar o quanto eu amo. Nós somos uma família. Aí o que acontece? Aí uma certa vez, eu fui numa vigília, e lá eu nem conhecia a voz de Deus, mas eu recebi uma profecia que nunca eu me esqueci. Embora eu não sabia, eu não conhecia, não tinha conhecimento de Deus. Assim ainda, dos mistérios, né? Eu recebi uma profecia que eu ia passar por uma luta muito grande, mas maior seria a minha vitória. Mas eu não sabia que nesse processo que eu ia passar, ia durar tanto tempo. E durou 7 anos. Eu passei por a prova por 7 anos. E ali, o que acontece? Eu guardei a mensagem comigo. Eu guardei a profecia no meu coração. E ali foi. O tempo passou. E
E eu ali, graças a Deus, firme na presença do Senhor. Aí sim, toda a tristeza, eu nasci de novo, né? Porque quando a gente aceita Jesus de coração, a gente nasce de novo. Eu ali nasci de novo. Comecei a viver, ser feliz, ser alegre, gostar muito de louvar. Vigília onde tivesse eu ia. E servindo a Deus na beleza da sua santidade, como até hoje. E ali eu passei por esse processo durante 7 anos. Ali, um determinado tempo, uma irmã minha casou, alugou uma casa grande e me convidou para morar com ela. Aí que eu saí da casa da irmã Gracinha, mas eu morei na casa da irmã Gracinha 1 ano e 6 meses. E o que eu quero dizer, que um amor tão grande que eu recebi lá, naquela casa, por ela, pelos filhos, pelo presbítero saudoso, que hoje já está dormindo nos braços de Cristo. Eu e meus filhos fomos muitos amados nessa casa. Somos até hoje. Somos. E aí a minha irmã me chamou, né? Que a casa era muito grande. Se eu queria ir, aí eu conversei com a irmã e assim eu fui ficar lá com a minha irmã. E assim minhas crianças foram crescendo, e eu levando na escola, eu buscando, aquela coisa toda. E aí, irmãos, o que acontece? Aí minhas crianças cresceu. Quando estava com 7 anos, que eu... Aí, voltando atrás um pouquinho, um certo tempo, aí Deus começou a me fazer a promessa, né? De resolver minhas causas e coisa e tal, conforme eu falei, né? Que Deus falou que grande seria a minha luta, mas a minha vitória seria muito grande. E cumpriu. Porque quando Deus fala, Deus cumpre, Deus é fiel. E eu ali, também outra coisa também que eu quero relatar, eu, antes de 1 ano de evangélica, eu recebi um convite para ser dirigente do Círculo de Oração. E hoje, já se faz 37 anos que eu dirijo o Círculo de Oração. Teve uma época aí que eu saí, daí a pouco, vem eu de novo, tinha que eu preencher o lugar de novo. Fui chamado de novo. Fui chamado assim, sei lá, Deus me carimbou ali, naquele trabalho de dirigente de ciclo de oração. Tem 38 anos que eu dirijo esse trabalho de ciclo de oração. Sou dirigente de ciclo de oração, para a glória do nome do Senhor. E nesse processo que eu estava, 4, 5 anos, o Senhor me prometeu, me fez uma promessa, que assim que Ele me desse o meu esposo de volta, Ele também ia me presentear com uma coisa muito linda no meu braço. E eu sabia que era uma menina. Eu cheguei para a irmã Gracinha e falei, irmã Gracinha, esse joguinho aí que a senhora está vendendo aí, eu vou querer um. Eu já trabalhava na época. Porque esse jogo vai ser da minha filha, que o Senhor falou que vai me dar. Ah, falou, amém. Até hoje, quando eu lembro, vem o joguinho na minha visão. Como era. Tão bonitinho. E eu amava. Ficava toda avocadinha com aquele joguinho guardado. Esperando o cumprimento. Quando foi um belo mês de outubro, também o meu esposo voltou. Quando foi em janeiro, eu engravidei. Engravidei e o Senhor me presenteou com a minha filha, que hoje é uma pregadora da palavra, é uma professora da escola dominical
é uma amiga, é uma benção. Deus cumpre promessa. Basta a gente ficar na posição. Basta a gente não sair da posição que Ele nos chamou. Ele me chamou para amar o Senhor com toda a força. Então, aí, passado mais uns tempinhos, o Senhor me presenteou com mais um, que é o meu filho Mateus, que é o meu caçula, que também é um professor de escola dominical e é um pregador da palavra. E é um menino que ele tem um chamado para ganhar alma para o reino. E eu já tinha o meu filho Marcelo, que ficou no ventre, que eu estava de 8 meses dele quando eu fiquei sozinha. Ele tem um chamado para música. É um menino maravilhoso, um menino carinhoso. É uma benção, é uma benção. O menino, ele levanta de manhã, 6 horas, ele não deixa de mandar um áudio. Benção, mãe. Tá tudo bem? É um amor não tem como expressar a maravilha que é meu filho. Tem minha filha Simone, que é a primeirinha minha, que na época ficou na minha mãe, com 2 aninhos, morando lá. Que é uma bênção. Minha filha é uma bênção. Me deu uma neta que hoje já tem 19 anos, que é uma bênção também. Graças a Deus. Minha filha com todos os altos e baixos, mas nunca desistiu de ser uma crente, graças a Deus, de servir ao Senhor. Meus 4 filhos, todos 4 são evangélicos, e todos os meus netos também são evangélicos. E tem os meus netos que de 10, de 13, instrumentistas na casa de Deus. Então, cumpriu a mensagem que eu recebi no início da minha caminhada, que eu nem sabia o que era a profecia. Que grande seria a minha luta, mas maior seria a minha vitória. Cumpriu. E está cumprindo até hoje. Para a glória de Deus, eu tenho 11 netos que o Senhor me deu, me honrou. E é só benção. E o Senhor também, Ele me provou de uma forma tão tremenda, que nos últimos tempos também, nos últimos meses, tempo que o Senhor já estava com a minha vitória, assim, preparado para me entregar, Ele me provou de ficar lá quietinho durante 3 anos. Aí vocês vão pensar assim, nesses 3 anos, a sua fé diminuiu? A sua fé acabou? A esperança acabou? Você fracassou? O que você fez? Se eu dizer que eu não lamentei, eu estou mentindo. Se eu não reclamei, se eu não fiquei triste, eu estou mentindo também. E eu não estou aqui para mentir. Eu não estou aqui para mentir. Mas só que uma coisa jamais eu pensei é desistir de servir ao Senhor. Nunca. Nunca. Nunca isso passou na minha cabeça. E nem passa. E aí, através dessa chamada, veio minha mãe, veio minhas irmãs, veio meu pai, veio minha família toda para a presença do Senhor. Minha mãe hoje já dorme no Senhor, hoje tem 13 anos, batizada com o Espírito Santo, instrumento na mão do Senhor. Meu pai com 80 e poucos anos, com doença incurável, cheio de problemas sérios, gravíssimos. Está lá na igreja, firme, forte. Não faz um trabalho, para a glória do nome do nosso Deus. E toda a minha família está firme na presença do Senhor. E o Senhor tem guardado a minha família. Então, sempre Deus está me tocando.
esse testemunho não é para me contar só por aqui, porque eu saio pouco. E às vezes, a gente até vai longe, mas hoje em dia não é igual no passado, quando eu aceitei Jesus, 40 anos atrás. As pessoas não têm oportunidade, imagina então se for contar um testemunho. Capaz de ser até barrado, sem poder contar em certos lugares. Não estou falando todos, não. Porque hoje eles estão preocupados com prosperidade, com louvorzão, com isso, com aquilo. Mas com coisas que vêm do alto, eles não estão preocupados. Eles estão preocupados em agradar a carne. Mas o céu não quer carne. O céu quer alma, lavada e remida, comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Então, é isso que eu me encontro muito feliz, graças a Deus, de poder estar compartilhando aí essa parte da minha vida, né, com vocês, com todos que vão ouvir, que seja para o objetivo, não é dizer que sou forte, porque eu não sou. Não é dizer que eu sou a melhor, porque eu não sou. Não é melhor que eu fui firme, porque eu não fui. Tudo que aconteceu é só um objetivo. A glória e a honra, ela é para o meu Deus, que foi lá naquele centro de Macumba, ordenou Satanás, que eu não era o meu lugar ali, e me chamou na madrugada, que se eu quisesse solução, era para mim ir para os pés dele. E eu fui. E hoje eu estou aqui cantando o hino da vitória, para a honra e glória do nome do Senhor Todo-Poderoso. Eu aceitei Jesus com uns 23 anos, e hoje eu estou com 60 anos. E cada dia mais eu amo Jesus, cada dia mais eu quero Ele. Não troco Ele por nada. Só troco meu Jesus pelo galardão que está preparado no céu. Que Ele disse na palavra dele, né? Que Ele foi para o céu preparar um lugar, mas um dia Ele virá para buscar aquele que creu e entregou a vida a Ele. Então, eu sou grata a Deus e eu espero que toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração seja dada ao nome do Senhor. E aqui eu encerro o meu testemunho. Amém? E eu lembrei de mais um detalhe, que quando, muitas das vezes, no trajeto, porque 7 anos não é 7 dias, não. E nem 7 minutos, e nem 7 meses. É muito tempo. E tinha vez, eu ali, muito novo. E aí vocês perguntam, surgiu o convite? Surgiu o convite de ex-namorado. Porque pensou assim, tá livre, tá solteira, tá sozinha. Agora eu vou, quem sabe eu tenho chance agora. Mandava os recadinhos. A minha irmã Rose, vou falar o nominho dela aqui. Ela mesmo, ela sempre levava um recadinho. Mas aquele recadinho entrava no ouvido e saía no outro. Porque o meu amor era por Jesus. Eu não trocaria Jesus por nada. E é isso. E nesse tempo, muitas vezes, como a palavra do Senhor diz, que na verdade a carne é fraca, o espírito está pronto. E muitas das vezes eu ficava angustiado com aquela situação. Eu falava assim, não vou vir mais na igreja, não vou largar, não sei o quê. Aí eu estou desanimada, não vou caminhar. Aí Deus tinha um propósito importante na minha vida, que nesse dia que eu falava assim, sempre era às vezes um dia de culto. Aí quando eu chegava na igreja,
Tinha um irmão lá, na época ele era um jovem. Eu ouvi falar que agora ele é um presbítero, um pastor, nem sei. Eu queria muito um dia poder ver ele. O nome dele é Daniel. Ele estava morando em Araruama. Agora eu não sei onde ele está. E eu chegava na igreja, o dia que eu falava que era hoje praticamente o último dia, quando eu chegava na igreja, mas não é de largar Jesus e ir para o mundo, não. De desanimar. De esperar, Aí eu chegava lá, o Daniel estava lá. Eu falava, Jesus, é hoje que Deus vai falar de novo comigo, é? Aí, irmãos, quando falava assim, vamos ouvir o jovem Daniel. O jovem Daniel cantava o hino do Jair Pires. Coragem. Coragem. Aí eu falei, Jesus, eu já sabia. Aí, alegrava e mais um tempo. E daí passava mais um tempo, outra crise. Não sei o quê, não sei o quê. Quando chega a noite, quem está na igreja? Daniel. Vamos ouvir o jovem Daniel. Coragem. Jair Pires. Então, irmãos, é só Jesus. Jesus, quando tem um chamado, Jesus, quando tem um cuidado com a gente. E hoje, irmãos, ficou algumas sequelas, algum sistema emocional que me causou alguns problemazinhos de saúde, me causou esse problema de vitiligo, como vocês vão ver aí, problema de tireoide. Mas eu sou grata a Deus, isso aí não está me dizendo nada. Eu amanheço, anoiteço louvando a Deus, mesmo na hora da dor. Trabalho ainda na casa de família. Em breve, com a permissão do Senhor, daqui uns 2 anos eu vou estar aposentado. E vou indo para o trabalho louvando. Estou trabalhando, estou louvando. Venho embora, estou louvando. Chego em casa, agradeço a Deus. E assim vai eu. Vou seguindo, em nome de Jesus. E com muita gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Tudo que o Senhor tem feito. E eu fiquei muito feliz essa semana, conversando com a minha filha. Mais uma vitória. Domingo eu vou viajar, sábado. A minha neta está aqui, veio passar uns dias comigo, que eu fiquei de folga do trabalho. Aí eu vou até lá ver minha outra filha. E estou grata a Deus porque recebi uma notícia linda. Que o meu neto de 13 anos é o segundo neto. Eu tenho essa de 19 e depois tem esse de 13. E o meu netinho vai passar pelas águas sábado. Aí eu falei, eu não vou poder assistir o batismo dele. Mas já falei as palavras de Deus para ele e estou feliz. Estou feliz porque Deus está trabalhando na minha família. E aqui eu encerro minhas palavras com a paz do nosso Deus, amado Salvador Jesus Cristo, a todos. E quero dizer, quem tiver fraco que ouvir, afirme os seus passos com Cristo, fique firme, adore a Deus, agradece a Ele, porque o amor dele é muito grande. E assim eu encerro o meu testemunho nessa tarde. Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos.